O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Quer falar sobre isso antes do superchat? Do Pequeno Príncipe? É. Cara, Sabe que eu tava lá também, cara? Olha só, tava lá vendo? eu tava dentro do... Da CJD? É. Ah, Ele cobria Flamengo. É. Eu fico tão cego, cara. Ó, fala os advogados. Você era filha do Zanforlin. Rubens Lopes, do Vasco. O Zanforlin, que do Deus Zanforlin. tenha, que faleceu agora de Isso. câncer no cérebro. Quem é o Zanforlin? João Zanforlin foi advogado da Portuguesa. Da Portuguesa. Ah, o Já da foi do Portuguesa. Corinthians. Faleceu agora. Jornalista É, também. mas tinha filha do Rubens Lopes, advogado do Vasco. Esqueci o nome dela agora. Luciana Lopes, minha amiga. Luciana Lopes. Faz aniversário mesmo dia que eu. 2 de Michel setembro. Assé Filho, advogado do Flamengo. Me mandou uma linda mensagem de parabéns aqui, que é meu amigo também. Michelzinho. Também, Michelzinho. É, meu amigo. E tinha o do Atlético Paranaense, que era figuraça, mano. Não É lembro. o Domingos Moro. É, Também faleceu. faleceu, cara. Faleceu. Caraca, era uma figuraça. Esse cara... Coroa, né? falava alto. Era um craque. Pra mim, o melhor cara da tribuna do STJD, assim. É mesmo? Eu tenho uma história linda com esse cara, que é a seguinte. Ele era o advogado do Atlético Paranaense e eu saí pra disputar a eleição do Fluminense 2016, que foi a primeira eleição que eu disputei, que eu perdi pro Pedro Abad. E eu entreguei meu contrato, obviamente, porque eu falei, vou ser candidato à presidência e não posso continuar advogando pro clube. Aí entreguei meu contrato, notifiquei o Fluminense, falei, tô entregando, enfim, ninguém deve mais nada a ninguém aí, tô indo embora porque eu quero ser presidente. E aí, cara, o Fluminense foi e contactou ele. Ele era advogado do Atlético Paranaense, tá? No STJD. Como ele era muito bom, o Fluminense contactou ele pra contratá-lo. Aí o Fluminense contratou ele. Então ele ficou sendo advogado do Atlético Paranaense e do Fluminense, Domingos Moro. Aí eu fiquei super feliz, falei, vai assumir um cara que é brilhante na tribuna, bom pra cacete. Cara, uma semana depois que ele foi contratado, ele tava digitando uma petição no apartamento que ele tinha no Rio de Janeiro, teve um infarto fulminante, o corpo dele foi achado, 2, 3 dias depois. Caraca, olha só, mano. Olha que história bonita. Umas 2 semanas depois que ele faleceu, tocou meu telefone, era o diretor jurídico do Atlético Paranaense. Falou, Bittencourt, tudo bem? Tudo bom? Eu falei, não. Ele falou, cara, então deixa eu te falar uma coisa, a gente queria muito contratar os seus serviços aí no STJD no Rio, porque o nosso advogado, Domingos Moro, que também tinha sido contratado pelo Fluminense em razão da sua saída, faleceu, não sei se você tá sabendo. Falei, sei, claro, era meu amigo. E ele faleceu e ele tava advogando pro Fluminense e pra nós, ele faleceu, né? E a gente precisa contratar um novo advogado. E quando ele era vivo, ele dizia pra nós que se um dia ele morresse pra gente contratar você. Opa. Fudida a história, né? Caralho, mano. É a admiração, né? Que eu tinha por ele e ele tinha por mim, né? Sim. Aí eu falei, cara, não acredito, coisa e tal. Ele falou, cara, enfim. Aí eu fiquei representando eles durante 2 anos no STJD, né? Até que eu falei, vou me candidatar à presidência do meu clube de novo, novamente, em 2019, né? E aí, obviamente, eu saí novamente, entreguei. E aí, enfim, que esse é o único período da minha vida que eu fiquei fora do Fluminense. Que foi quando eu concorri à eleição de 16, né? Eu comecei no Fluminense com 20 anos como estagiário. E aí eu saí olha só. em 98. Tô com 45. E aí só de 16 a 19 foi que eu fiquei fora, né? Porque eu perdi a eleição. E, enfim, aí por uma decisão de gestão não me chamaram pra advogar de novo, nesse período 16, 17, 18. E aí em 19 eu concorri à eleição, ganhei novamente. E aí tô aí. Caraca, desde estagiário, mano. Eu comecei Fluminense em 17 de setembro de 1998. Eu tinha feito 20 anos dia 2 de setembro. São 25 anos lá 25 de... Caraca. Nesse caso de 2013, você tava lá como parte interessada, né? Porque Na verdade, o processo era da Procuradoria contra a Portuguesa e contra o Flamengo, né? Que as pessoas só falam da Portuguesa. tem o Flamengo com o André, né? Mas se... André Santos, né? Exatamente, né? O Flamengo também escalou irregular e também perdeu os pontos. Isso. Né? Tanto é que se você olhar lá na tabela de classificação, ao final da perda de pontos dos 4 pontos que o Flamengo perdeu e que a Portuguesa perdeu, o Fluminense ficou na frente do Flamengo. O Flamengo é o 16º. Se a Portuguesa não tivesse escalado irregular, o Flamengo teria perdido os pontos e o Flamengo teria caído. E aí, na verdade, existe uma regra desportiva no código que quando você é um interessado, você tem o direito de fazer uma petição e entrar no processo como assistente. Né? E eu, na verdade, entrei como terceiro interessado. E hoje eu posso falar 10 anos depois. Vasco Atlético Paranaense também nesse... Isso vai fazer 10 anos agora em dezembro. Hoje eu posso dizer que eu tinha que entrar de qualquer jeito, porque o movimento claro que começou a se fazer na opinião pública foi de que era um movimento do Fluminense, quando na verdade nunca foi.
E aí vocês sabem como funciona o direito, né? Então, às vezes a pessoa quer rasgar a lei para dizer que está fazendo justiça. E eu não podia permitir isso, enfim. E a história do Pequeno Príncipe ela é super curiosa, porque eu já advogava para o clube desde 2001, né, no STJD, 2000 mais ou menos, e já tinha feito grandes julgamentos do Fluminense. Só que aquele julgamento não sei se vocês sabem, aquele é o segundo julgamento mais visto na história do país, na televisão. O primeiro é o do Mensalão, o segundo é aqui. Porque passou ao vivo, né? Porque passou ao vivo na televisão. Só que eu não sabia. No centro do Rio tava uma loucura. Não, só que eu não sabia, tá, cara? Assim, eu não sabia que tava... Então eu não tinha dimensão do que tava do lado de fora. Porque eu fazia aquilo toda semana, você sabe disso. Sim, aquilo era o meu trabalho. Toda hora. Assim, aí tem algo protocolar. O STJD funciona sempre. Assim. Sempre. Não, eu tinha feito um processo muito semelhante em 2009. Não sei se vocês vão se lembrar. O caso Jefferson do Vasco. Foi a mesma coisa. Eu entrei Jefferson meia, né? Eu entrei como terceiro interessado, o Vasco perdeu 6 pontos. Foi idêntico. E foi neste caso de 2009 que eu usei o Pequeno Príncipe pela primeira vez. Porque o caso era idêntico, sob descumprimento de regulamento, né? E foi muito engraçado que a Luciana Lopes, que é minha amiga, pouco antes de eu subir na tribuna, em 2013, ela falou, e aí, o nosso amigo vai vir hoje de novo? Aí eu falei, quem? Ela falou, o Pequeno Príncipe. Que eu lembrava lá do... Lógico que ela tava no julgamento de 2009 vendo, que é minha colega de tribunal, ela atuava lá. Falei, tá aqui na bolsa, guardadinho, daqui a pouco ele vai entrar em ação. E aí foi isso, cara, assim, e foi uma coisa curiosa pra mim, porque eu já era advogado do clube há muitos anos. Cara, eu fiz vários processos bacanas, enfim. Não só do Fluminense, porque eu sempre fui advogado do Fluminense, mas sempre que eu era contratado por um outro clube que não tivesse conflito com o processo do Fluminense, eu tinha permissão do Fluminense. Sim. Porque, na verdade, eu nunca fui interno do Fluminense. Eu tenho um escritório de advocacia, que é do que eu vivo até hoje, que eu fundei quando eu tinha 27 anos de idade. Então, o meu escritório é um escritório especializado em direito esportivo. Hoje eu estou licenciado da parte esportiva, mas o escritório trabalha para outros clubes, etc. Nós temos uma cláusula em todos os contratos que nada pode conflitar com o Fluminense nunca na vida, até porque eu nunca na minha vida, nem se eu tiver sem dinheiro nenhum, eu vou advogar contra o Fluminense. Não existe essa hipótese no planeta. Então, todos os clubes que eu trabalhei sabiam disso. Então, o Fluminense sempre me deu liberdade de quando eu era contratado pontualmente por algum clube, eu podia fazer. Cara, eu tinha feito processos antes desse. Cara, assim, eu fiz um caso de um jogador chamado Carlos Alberto, que foi pego como gato, que era do Figueirense, foi do Corinthians. Foi eu que defendi. Esse julgamento são do Jornal Nacional. Então, assim, mas nada teve a proporção. Eu defendi o Washington Coração Valente, quando ele foi pro São Paulo, ele foi julgado no jogo contra o São Paulo, ele ligou pro Fluminense para pedir autorização para eu fazer a defesa dele. Eu tenho uma camisa do São Paulo autografada por ele. Eu fiz aquele caso do massagista da Aparecidense que tirou o gol do Tupi, de Juiz de Fora. Eu que fiz esse caso. Que resenha esse Eu fiz o caso do América Mineiro, quando perdeu 27 pontos ou 30 pontos para escalar um jogador irregular, e eu fiz e a gente recuperou, sei lá, 20 pontos, o América não caiu. Cara, eu fiz caso de doping do Maurílio, velho Maurílio, que jogou no Palmeiras. O último clube da carreira dele, ele foi pego por causa de bombinha de... Como é que chama? De asma, aerolim. Eu fiz esse processo, a gente absolveu ele tinha 37 anos de idade. Cara, eu fiz um monte de processo. Eu defendi o Fred do empurrão que ele deu num cara do Atlético Mineiro nas vésperas do jogo Fluminense-Palmeiras, que nós ganhamos 3-2, fomos campeões brasileiros em 2012. Eu defendi o Carlos Alberto, absorvi ele pra jogar a semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, eu tinha vários casos. Defendi o Fred várias vezes, enfim. E meu nome saiu no jornal lá, num blog, etc. Mas o meu rosto... Então, o meu rosto nunca tinha sido visto. E eu não tinha noção da repercussão que tinha tido o julgamento de 2013, porque eu não sabia que estava transmitindo ao vivo. Eu fui fazer meu trabalho. Sim, entendeu? Eu sou muito focado, etc. Fiz lá, beleza. Quando eu saí e vi aquela multidão de gente na porta do SJD, eu tive uma pequena proporção. Mas o que me deu a proporção de que o meu rosto, né? E vocês sabem que vocês aparecem na TV agora, todo dia. Quando você aparece na TV, a pessoa se sente íntima sua, né? Isso aí. Não é isso? Ela acha que te conhece. Tá dentro da casa dela, direto. E aí, logo depois do julgamento da Portuguesa, lá do caso da Portuguesa do Flamengo, né? Da perda de pontos, eu fui a um show do Guns N' Roses com a minha mulher, ali no HSBC, agora é GNS Arena. Aí eu fui lá, e eu tava normal, como eu sempre vou ao show, de bermuda, tênis, camiseta de malha.
E aí, quando eu tava caminhando pra roleta, um cara começou a falar pro outro, é ele. O cara falou, lógico que não é, porra. O cara vai estar no show aqui porra, de bermuda. É assim mesmo. Eu acho que eu não uso bermuda. Eu acho que tinha avatar. Vai estar na galera. Aí quando eu cheguei pra botar o ingresso na roleta, o cara falou, você é advogado do Fluminense? Aí eu falei, sou sim. Aí ele, pô, cara, parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? Eu sou vascaíno, mas você fez um trabalho lindo, assim, eu sou estudante de direito, coisa e tal, tô aqui trabalhando. Aí depois um outro garoto me parou na loja de suco, me pediu pra dar uma palestra na UFRJ. Aí eu fui lá. Aí é que aí começou aquele negócio do meme, né? Chama o advogado do Fluminense. Teve um humorista, que eu não me lembro o nome, que imitava a Dilma. Sim, fez um negócio. É o advogado do Fluminense pra resolver, eu sei que esse não é negócio. Gustavo? Acho que E aí depois eu virei vice-presidente de futebol do clube. Aí sim, passei a aparecer todos os dias na TV, enfim. Mas, cara, foi o trabalho da minha vida. Depois disso, eu fiz vários julgamentos depois disso, né? Na minha vida, continuei fazendo, né? Hoje não faço tribunal desportivo, mas, sei lá, tem 20 dias que eu tava no fórum despachando uma liminar pra um cliente no Tribunal de Justiça, que é o meu trabalho. Então, assim, aquilo ali era meu trabalho. Eu fui fazer meu trabalho como eu fazia há anos, pra todos os esportes do Fluminense, todas as categorias. Enfim, acabou sendo emblemático, vai fazer 10 anos agora, em dezembro. E, enfim... Foi uma loucura, cara. Eu tenho vontade de um dia fazer um livro, não desse caso, né? Mas, assim, da minha vida no STJD, porque eu dou aula até hoje, tá? Eu dou aula na PUC, na pós-graduação de Direito Esportivo. Legal. Eu gosto de dar aula, então, assim, eu dou aula até hoje. Então, eu tenho vontade de fazer para meus alunos. Qual foi a parte do livro que você citou? Só pra molecada. Foi o capítulo em que ele tá no planeta que tem um acendedor de lampião. Isso. Né? E aí o acendedor de lampião acende o lampião, roda o planeta, com o planeta pequenininho, e desliga o lampião. Assim, de 2 em 2 minutos, sei lá. E aí o Pequeno Príncipe pergunta pra ele, cara, não entendo, por que você apaga o lampião e acende o lampião? Ele falou, cara, porque é o regulamento. Tem um regulamento, tem que acender e apagar o lampião. Ele falou, sim, mas... Pô, você não acha que isso é uma coisa errada? Que você não poderia acender ou apagar o lampião na hora que você quer? Ele falou, não, cara, porque regulamento é regulamento. Tem que cumprir o regulamento, né? E aí foi muito engraçado, porque na época... Eu das pessoas assim, o cara citou o Pequeno Príncipe. Não, mas na verdade foi assim, o grande problema dessa história do Pequeno Príncipe, porque teve algumas pessoas que começaram a contestar o sentido do livro. Aí me ligou um jornalista na época falando, você sabia que o livro do Pequeno Príncipe quer dizer justamente o contrário do que você disse? Aí eu falei, é. O livro quer dizer que o Pequeno Príncipe é um menino que se recusa a crescer. A interpretação correta do livro é essa. E ele justamente está contestando as regras do mundo. Por que o cara tem que acender o regulamento? Não, o cara que me ligou falou isso. Sim. Né? O Pequeno Príncipe, ele contesta essas coisas. Por que tem um regulamento, coisa e tal, né? E aí eu falei pra ele, cara, você falou uma palavra perfeita aí, chama-se interpretação. Assim, eu interpreto o livro diferente de você. Você acha que ele se recusa a crescer. Eu acho que vivo no mundo dos adultos, tem um regulamento a cumprir, eu sou advogado de um clube de futebol, isso aqui vale um monte de coisa, tem um regulamento a cumprir que foi descumprido previamente e que meu clube cumpriu. Então, assim, infelizmente eu tô no mundo dos adultos. Queria continuar sendo criança, então eu queria só dizer pra você que regulamento é regulamento. Falei pro cara. Cara, isso virou uma matéria, e aí consultaram uma professora de literatura e ela falou, não, é justamente o contrário, o advogado Fluminense interpretou o livro favoravelmente ao cliente dele, esse é o trabalho do advogado. Caraca. Defender a tese de acordo com aquilo que o cliente dele precisa. Né? Aí ela falou assim, se eu fosse o advogado da Portuguesa, eu tinha usado a interpretação diferente. Que aí tem uma história linda do direito, que é de Rui Barbosa, essa história é linda, assim, eu sempre conto quando eu dou aula, que ele foi fazer um procedimento, um processo criminal no tribunal criminal na época, e aí de manhã ele fez um processo e ele foi assistente de acusação para condenar um cara por um homicídio, né? Enfim. E aí, à tarde, ele voltou para defender um cara que tinha cometido um homicídio. E aí o presidente do Tribunal do Júri falou, doutor Rui, hoje pela manhã o senhor defendeu uma assistência de acusação contra um cara que cometeu um homicídio. E agora, o senhor está defendendo um cara que cometeu um homicídio. E ele disse, de manhã eu estava errado. É meu advogado. É isso. Cara, é direito, né? Direito. Direito. Eu sou fã de Lei e Ordem. Law and Order. Law and Order. Exatamente.